Então, Anne, obrigada por ter aceito, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando a sua experiência, a sua vivência, a sua prática profissional aqui com a gente. E eu queria que você começasse se apresentando, o que que você faz, em que você é formada, qual que é a sua área de atuação. Queria que você contasse aí pra gente um pouco. Obrigado, Camille, pelo feedback aí de que você tá vendo nós duas. Então, eu acho que é só a Anne que não tá me vendo mesmo. É, eu comecei como psicóloga, como formei, né, igual todo estudante de psicologia, e no meio desse caminho eu recebi o meu diagnóstico de autismo, né, o famoso diagnóstico tardio. No que eu recebi esse diagnóstico, veio junto com ele de brinde o meu hiperfoco, que era psicologia, virou um autismo. E eu comecei nessa busca sobre o autismo, o que que era, como é que funcionava, porque eu já estava entrando no jogo muito tarde, estava entrando com 30 e tantos anos. Eu digo, gente, como é que funciona isso daqui? Porque a faculdade de psicologia ela é super generalista, né? E fui numa especialização, fui em outra, fui em outra, fui em outra, e sempre nessa busca. E aí eu descobri a TCC, da TCC eu descobri a aba. Na aba eu fiz cursinho, fiz especialização, fiz os protocolos ouro, isso, aquilo e mais aquilo outro. Fiz a neuropsicologia, que é o que eu trabalho hoje, fiz neurociências, e ainda naquela sensação de que eu não sabia do que eu estava falando. Eu falava para as pessoas e eu não sentia empoderamento na minha fala. Eu estava passando para elas, mas parecia vazio. Aí, por um acaso, eu futricando no Instagram, o algoritmo me mandou o curso do IEA, após de aba do IEA, que eu estava procurando pós. Aí eu, mas por que que eu faria essa daqui, que é muito mais longa do que as outras que eu estou vendo, é muito mais cara, só que, né, fica aquela pulguinha de, não, mas eu vou dar uma olhada, o conteúdo é interessante, isso aqui eu não conheço, isso aqui eu nunca vou falar. E eu fui olhando, 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 eu digo, rapaz, eu acho que tem muita coisa aqui interessante, mas eu comecei devagar. Eu comecei com o curso de VibMap de vocês, que eu estava precisando dele para aplicar com alguns pacientes, e aí fui fazer o curso de VibMap. Quase que eu não termino o curso de VibMap, gente, era muita coisa, era muito vídeo, era muito material, e eu digo, rapaz, ela sabe o que ela está falando. E aí apareceu a promoção. Quem era aluno do VibMap fazer o curso de Abels. Eu digo, vou lá, promoção é comigo mesmo. Fiz o curso de Abels, esse já era mais condensado um pouquinho, e falava mais a minha linguagem, que era com crianças mais velhas. Aí, vocês lançaram após, eu digo, realmente, eles sabem do que eles estão falando. Fiz após, tive até que pedir extensão, porque, novamente, era tanta coisa nova para mim, e eu estava nisso numa carreira já há algum tempo, e eu voltava os vídeos, eu dizia, mas, gente, isso daqui, como é que isso aqui eu nunca tinha ouvido falar? E eu voltava, eu ia ler os artigos em inglês, e naquele artigo em inglês tinha alguma coisa que me chamava a atenção, que eu ia procurar um outro artigo, e eu ficava navegando entre o material de vocês. Aí teve o lançamento da pós. Eu estava terminando a pós de aba, teve o lançamento da pós de neurodesenvolvimento. Eu digo, gente, eu vou logo pedir a Michelle de casamento, porque senão eu não vou parar de gastar dinheiro com isso nunca. Eu não saio mais. E eu tinha um AT na época, botei o AT para fazer o curso também. Eu digo, Vinícius, você vai fazer o curso lá, não quero você no site X fazer, não. E tem esse daqui que é baratinho, aprendeu só como é que funciona, senão você não vai nem entender o que a Michelle está falando. Ele tá bom. Fez o curso, minha outra T foi lá, fez pós-aba também. Um outro rapaz que era daqui fez também. Você não tem tanto contato, mas eu botei um bocado de gente para fazer curso com vocês. Eu tive aqui um cupom de desconto Não pro é? próximo. Não é? E olha, e tá lá. Eu, muito sem vergonhamente, não tem nem 15 dias que eu acho que eu pedi extensão do prazo para pós de novo, porque era tanto conteúdo. Eu tô agarrada no módulo da TO, porque eu tô fazendo pós em terapia ocupacional. E aí eu volto no módulo de vocês com a TO falando para fazer minha faculdade. Sim, com a
o módulo de transtornos motores, Sim, da pós de e ela transtornos do falando coisas, neurodesenvolvimento. sabe? Ela fala e a minha professora não fala, só que a prova cobra. Eu digo, gente, eu vou estudar pela paz Sim, que eu paguei, isso não tem olha que sem sentido. sim. Sim, exatamente. A gente fica tentando ir costurando, né? Porque da prática a gente sabe que a gente precisa daquele conhecimento e aí a gente tenta ir costurando ali, vendo e montando o nosso mapa de estudos e o que que a gente vai se dedicar, para onde que a gente vai. Então a gente vai meio que e é um processo que ele é um tanto ansiogênico, né? Eu não sei para você, mas para mim é muito me deixa muito ansiosa o processo de ter que escolher um curso, outro, o que fazer, o que para onde eu vou, o que que eu vou começar. E isso gera em mim uma desconcentração muito grande. Eu acho que quando eu criei o Trilha, que era para a gente ter tudo num lugar só, era justamente com essa ideia de que não, eu preciso rever uma parte lá de resolução de problemas de comportamento, eu preciso ver uma parte de coleta de dados, eu preciso ver uma parte de ensino de mando, de ensino de tato. Então eu vou lá e vejo especificamente, justamente para não ter que ficar nessa dificuldade de ai. O prazo vai acabar né, pós-graduação é um pouco diferente, mas em cursos é, isso acontece com a gente também em cursos sem ser de pós-graduação. E a gente ter que toda hora ficar tomando decisões de, sei lá, às vezes nesse momento agora você está precisando de um conteúdo específico porque faz parte do perfil dos pacientes que você está atendendo e você está precisando daquele conhecimento específico. Daqui um mês você está precisando de outro. Claro que isso depois que a gente já tem uma base, já tem um conhecimento, mas às vezes você precisa rever, igual você falou, especificamente da, do conhecimento de transtornos motores, com as TOs, com as fisioterapeutas, então vai gerando um nó na nossa cabeça, e isso é cansativo. Então, tudo que a gente puder ter para nos ajudar nesse processo, né, é muito mais fácil. Mas você comentou do seu processo diagnóstico e que veio já com 30 e poucos anos. E você pode contar pra gente por que que você iniciou esse processo? Por que que, da onde que se chegou nisso? É, Você já tinha acompanhamento por alguma queixa? Dentro do que você puder falar, é claro, sobre esse tema. Na verdade, eu faço acompanhamento desde a minha adolescência, que eu tinha crises, eu tinha as famosas crises principalmente de shutdown. Só que na época não se falava disso, ninguém sabia o que era, só sabia que eu desligava, eu apagava, eu tinha desmaios, convulsões, e recebi todo tipo de diagnóstico, né, que o autista não diagnosticado recebe. Eu passei pela época de acharem que era esquizofrenia, bipolaridade, borderline, TOD, porque como foi na adolescência disseram que era um TOD tardio. Médico aqui no Acre é um negócio muito complicado, principalmente psiquiatra. Então, é aquele negócio. Se ele não sabe, ele inventa, mas ele vai te dar um nome. Aí inventaram o TOD tardio. Sensacional. E fui passando por esse processo, sempre fazendo acompanhamento com psiquiatra. Fiz psicologia infantil na época, mas ela era de linha mais freudiana, não me ajudou muito. Eu também peguei meio com trauma com isso e eu larguei totalmente o processo psicológico. Quando foi na faculdade de psicologia, eu tive uma colega que levantou essa suspeita, porque, na verdade, eu fiz direito e foi um processo muito sofrido para mim fazer direito, eu tinha crise de pânico para ir para a faculdade. Então, eu passei muitos anos em crise depressiva em casa. Quando meu irmão caçula resolveu não, né? Chegou no ensino médio, estava na época dele ir para a faculdade, ele não tinha condição, né?
ele também não era diagnosticado, mas era bastante óbvio que estava acontecendo alguma coisa. E eu fui para a faculdade com ele. A gente prestou vestibular juntos e nós fizemos faculdade juntos. E nessa faculdade a gente tinha um grupinho de amizades e uma colega que levantou essa hipótese. Eu digo, olha, eu acho que o fulano, ele é autista. Aí eu fiquei, eu digo, rapaz, parece, né? Parece bastante. Só que a nossa faculdade, ela foi muito fraquinha em questão de transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tinha uma matéria de infanto-juvenil, mas ela era muito superficial. E aí levantou hipóteses para ele. Só que quando eu fui investigar para ajudar ele, eu me vi naquela descrição. Eu digo, rapaz, mas será? Não. Aí voltei no meu psiquiatra. Doutor, eu acho que eu precisava fazer uma avaliação. Ele, tá bom, tá aqui o papel de avaliação, mas eu acho que vai dar o que a gente sempre tratou, que é bipolaridade. E eu não achei nem para mim, nem para ele quem fizesse avaliação na minha cidade, avaliação de adulto. Eles não faziam. Só fazia para criança. Até os 18 anos eles avaliavam. E tanto eu quanto ele estávamos fora dessa faixa etária. Foi nisso que eu disse, então eu vou estudar neuropsicologia, nem que eu tenha que aprender a fazer sozinho, mas alguém vai fazer esse negócio. Sempre foi muito assim aqui em Rio Branco, porque é muito pequenininho. Aí uma amiga fez essa pós junto comigo. E quando a gente estava concluindo, eu falei, amiga, tu tem essas situações que tu acha sobre ti também, vamos fazer assim? Eu vou comprar os testes, tu aplica em mim. E aí, tu compra, aplica em ti, a gente aproveita, aprende juntas a manipular o teste e vamos ver no que dá. E aí o meu deu altíssimo, o nível de TEA deu bem alto. O dela não deu, que até hoje a gente debate sobre. Sou doida para reavaliar, ela não deixa. E fez a mesma coisa, fez a do meu irmão, que ele deu autismo já no nível mais alto de suporte. Eu fico flutuando entre o nível 1 e 2, ele sempre flutuando entre o 2 e 3. Então, realmente, o dele era bem mais acentuado e bem mais notável. Mas, quando eu peguei esse diagnóstico que eu fui, voltei para o psiquiatra, já um novo profissional, eu rodei 8 profissionais diferentes, cada um com uma ideia. E esse novo, ele era, né, recém-adquirido, vamos dizer, pela clínica que eu trabalhava. Ele, nossa, mas não precisava nem de relatório, não tenho a menor dúvida, eu sempre te vi aqui passando pelo corredor, inclusive, não é também, né? Aí eu digo, rapaz, esse aqui entende, estou nele até hoje. E estamos justamente nesse ajuste fino da medicação, deu até ruim essas semanas. Eu estava precisando andar de andador, porque eu perdi a função motora e tinha perdido uma parte da linguagem também, recuperei tem poucos dias, justamente questão de ajuste fino da medicação e ele suspeita de alguma infecção que pode ter se aproveitado desse processo. Então, quando fala assim, a pós-neurodesenvolvimento, ela tem a contribuição de tantos profissionais diferentes, eu acho o mais importante, porque as pessoas não entendem o tanto que o autismo carrega o corpo e o tanto de comorbidade que vem junto, principalmente comorbidade genética. Eu já descobri a síndrome de Ehlers-Danlos nesse processo, eu descobri a mastocistose nesse processo, o enfraquecimento do meu tecido conjuntivo, eu já tive perda de órgãos, eu já tive que suspender órgãos por causa disso. E tudo parte do mesmo conjunto genético quebrado. Só que ninguém descobre até ter um problema. Quando tem um problema que você vai lá e você pesquisa, você ainda é obrigado a ouvir, que nem eu ouvi semana passada do médico que eu fui, que ele disse, nossa, mas eu não faço a menor ideia disso que você está falando, nunca ouvi falar. Sim. Sim, são conhecimentos muito específicos, né? Que realmente essa pessoa não passou por esse tipo de formação dentro da faculdade. Mas você disse que você fez alguns testes, você foi fazer pós-graduação em neuropsicologia e tudo. Que tipos de testes você fez que deu ali indícios, né? Porque a gente não tem um exame, né?
a gente não tem um exame clínico, um exame de sangue ali para autismo, mas uma prática comum que é relativamente feita é que o psiquiatra ou o médico, principalmente para adolescentes, jovens e adultos, que se encaminhe para uma avaliação neuropsicológica, para crianças também, claro, mas uma das primeiras coisas que são realmente pedidas pelo médico, muitas vezes, é uma avaliação neuropsicológica. É, e você podia contar para a gente um pouquinho desse processo de avaliação neuropsicológica que você fez e que, juntamente, com certeza, com as características que você relatou para o médico, ele fechou esse diagnóstico? Sim. Na verdade, somos eu, a minha colega Ana Cristina e a Patrícia Reis, que hoje a gente trabalha juntos na Café com Psico, que a gente acabou amarrando as nossas baterias de avaliação dessa forma. É um pouquinho diferente do que as outras neuro costumam fazer, mas como nós somos da linha da aba, antes de mais nada, E todas as vocês nossas... três são psicólogas, desculpa te interromper. Sim, sim. Tá. Somos, aqui na verdade, nós somos 5 neuropsicólogos, Uhum. todos são neurodivergentes de alguma forma. Somos eu, o meu irmão, que é o Alan, que é autista, o meu noivo, o João Guilherme, que ele é TDAH, a Patrícia, que a gente fechou o diagnóstico dela de autismo, estou tirando a bichinha do armário agora, e a Ana, que é essa que estamos em debate até agora. Ela não deixa a gente reavaliar ela. Talvez depois dessa ela deixe. Mas todo mundo tem alguma neurodivergência aí. E quando a gente começou todo mundo junto, mais ou menos ao mesmo tempo. A parte na época era a T da Ana, e a Ana estava estudando junto comigo, só que em turmas diferentes. E todas inseridas como, na época, a gente era aplicadora água, porque a gente não tinha formação completa. Estava fazendo após com vocês, ela estava fazendo em outra instituição, e nós fazíamos a de neuropsicologia juntas. Uhum. Aí, como foi que nós resolvemos que seria o mais objetivo para você avaliar um autista adulto? Digo, Ana, se é uma observação clínica, eu acho que o que faz mais sentido seria você incorporar baterias de avaliação do desenvolvimento e do comportamento nisso daí, porque é uma observação comportamental. O autista, se é clínico, se não tem o teste, tem algumas suspeitas, né? A gente pode fazer o quociente autista, que é um teste de triagem, a gente pode testar pela questão da atenção dividida, que eles vão ter mais dificuldade da rigidez de pensamento. Então, eles, às vezes, costumam reprovar no teste de raciocínio verbal, um dos que a gente usa, mas isso também não é um padrão, não é uma regra. O que sempre bate, sempre, assim, é certeiro, é que todos eles reprovam, digamos assim, nos testes de avaliação comportamental e avaliação de desenvolvimento. Então, são aqueles protocolos que você está mais acostumada do que eu, que é o WAFES, o WABLES, às vezes até o VB-MAP mesmo para os adultos, porque eles reprovam no VB-MAP, reprovam no sentido de não ter habilidade, só o costume do linguajar mesmo. A ADOS, para desenvolvimento, principalmente a Vindeland, que a gente consegue trabalhar com os pais, né, resgatar essa informação com os pais de uma forma mais quantitativa, que eu possa medir e devolver para ele o índice, se está adequado, se não está adequado para a idade. Então, a gente incorporou mesmo a aba na neuropsicologia, porque não tinha como fazer essa avaliação adulta só pela parte neuropsicológica. Isso daí ela não fecha. A neuropsicologia ela não contempla o autismo adulto, principalmente quando eu trago para o autismo feminino. O autismo feminino ele tem muitas nuances, ele é muito mais sutil. Agora, é batata quando eu pego o autista adulto, que eu passo ele pela bateria dados, o que eu passo ele pela AFOS, eles não conseguem pontuar como deveriam. E aí você vai lá e pesca, diz, olha, tá aqui, você não está adequado para a sua idade. Tem alguma coisa acontecendo que não deixa você se desenvolver como um adulto funcional. Provavelmente
pela lógica, um transtorno do neurodesenvolvimento. Aí eu vou lá naquele teste com os pais deles e vejo como é que tá, como é que foi a infância. Foi antes dos 3 anos que isso apareceu? O famoso sempre foi assim? Você sempre se sentiu assim? Você sempre percebeu isso? E aí os pais dizem, sempre foi, desde a infância. Eu digo, então não é um transtorno de personalidade, é um transtorno do desenvolvimento. O que aconteceu aí nesse desenvolvimento dessa pessoa, né? E sobra o TDAH e o autismo, se não foi nada genético. Síndromes genéticas, normalmente, elas têm os marcadores faciais. Quando a gente passa pela bateria de atenção, de memória, de raciocínio e elimina o TDAH, aí fica realmente o autismo. Então, a gente faz um processo de eliminação. Mas, é como eu digo, o que mais tem contribuído tem sido justamente a aba dentro da neuropsicologia, porque a neuropsicologia não está preparada para avaliar o autismo, principalmente o autismo adulto. Perfeito. É, e principalmente feminino, né? Como você trouxe, né? A gente tem, hoje tem sido muito falada essa questão do autismo nas mulheres, das características que são diferentes, que realmente passam muito batido por vários profissionais e etc. Então, quando você chegou aí, né, todas as informações aí que ele não teve, nesse novo psiquiatra, né? Ele não teve nenhum problema em falar, não, de fato, como você falou que ele te falava, né? Não, mas isso, eu já sabia. Provavelmente era um profissional que estava já na mesma clínica onde você já era atendida? E isso, ele tinha sido recentemente adicionado ao quadro da clínica. E eu, apesar de ter plano de saúde, eu ia com ele particular, porque ele foi o único que me deu ouvidos, para ser sincera. Os outros diziam assim, como eu disse, ele falou, faz a avaliação, mas não vai dar em nada. Então, era aquele negócio que você não se sente ouvido, não se sente acolhido. E me falaram dele que ele tinha dado alguns diagnósticos de autismo para adultos. É uma coisa que aqui no Acre a gente ainda não tinha ouvido falar, porque o psiquiatra ele não dá esse diagnóstico para autista. Ele pode achar, ele pode ter certeza, e se for um feedback até que eu tive de uma paciente dela, a gente montou todo o checklist, ela não era minha paciente de avaliação, era de tratamento, mas a gente montou todo um checklist das características do autismo feminino. Ele concordou com todas as características. Ela perguntou: você concorda que eu sou autista? Sim. Você vai me dar o laudo? Não. Não vou te laudar para autismo. E era o mesmo profissional que eu ia antigamente. Aí eu fiquei, eu digo, ele não vai me laudar de forma nenhuma, mesmo com relatório. Fui com esse outro, que eu sabia que tinha pelo menos a chance dele me ouvir. E quando eu cheguei, ele disse, não, já tinha te observado, isso daí eu não tenho nem dúvida. Inclusive, acho que seu irmão é também, seu irmão é. Aí foi quando, assim, realmente abriu, inclusive, as portas de como eu era medicada. Porque a minha medicação não se enquadrava de forma nenhuma para o que eu estava passando, muito pelo contrário, ela era mais ansiogênica, ainda piorava o meu quadro, e muitas das coisas que eu sentia era pela medicação estar desregulada para o que eu precisava. Quando ele entrou Uhum. com uma nova medicação, foi quando eu descobri, por exemplo, que eu podia funcionar de manhã. Eu só ia dormir 4, 5 horas da manhã. Eu era acostumada a dormir 2, 3 horas por dia e funcionar o dia todo, assim, super hiperativa. Eu achava que eu tinha TDAH, porque eu tinha uma energia, assim, né, inexplicável. E eu vim descobrir que essa energia, na verdade, era, né, um desgaste que eu estava dando para o meu corpo. E depois chegou a conta, quando a gente passa dos 35, chega a conta de tudo, né? Tudo que você aprontou na adolescência, na juventude, vem só o boletinho, não vem nem parcelar. Mas ele regulou o meu sono, ele regulou a questão das minhas crises de pânico, né? Estava em regulação essa questão já da irritabilidade. Eu era uma pessoa extremamente irritadiça, que falava muito rápido. Se vocês acham que eu estou falando rápido, agora vocês não viram antes. Sim. Pega a Michelle e bota no vezes 4, era eu. Ninguém entendia nada. E agora
Pelo menos eu acho que as pessoas estão entendendo o que Sim. eu estou falando. Se não tiver, vocês dão um feedback. Não, tá dando para entender, sim, tá tranquilo. Eu acho. É, e hoje o seu trabalho é como você falou, com os seus colegas, e aí vocês fazem tanto o processo de avaliação quanto o processo de intervenção, em especial de autistas, crianças e adolescentes, adultos, como que é? Então, eu, justamente por não ter esses profissionais aqui, eu e meu irmão, a gente se dedica mais a atender o adolescente e o adulto, porque para a criança tem bastante, tem muita gente trabalhando no método Denver aqui, tem bastante trabalhando a aba infantil, e eu me dedico mais aos adolescentes e adultos, e ele atende a partir de 14 anos. Principalmente essa questão do autismo na terceira idade, que ainda não está sendo bem explorado, bem trabalhado. As pessoas não sabem como funciona. Tem gente, eu tenho um paciente que recebeu o diagnóstico com 60 anos, então imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa. E aqui na clínica a gente tem essa questão de eu não vou recusar o paciente, mas eu dou preferência e eu abro meus horários, principalmente para trabalhar com pacientes neurodivergentes. Quando eu vejo que o paciente ele vai fazer avaliação e ele vai dar neurotipicidade, ele, né, vai ser só uma ansiedade, só com ansiedade, ou depressão, alguma coisa assim, eu costumo referenciar para colegas que trabalhem mais com isso. E os muito pequenininhos, abaixo de 4 anos, eu costumo referenciar para uma outra clínica parceira nossa, que é a Volubrink, que trabalha só com o método Denver, acho que até 5 anos eles trabalham. Então, aqui a gente dá preferência para criança de 6 a 14, tem os profissionais que se dedicam só a essa idade, de 14 em diante tem, eu e meu irmão, que a gente se dedica só a essa idade, as avaliações são a mesma coisa. Cada um, porque senão você fica louco tentando entender tudo. Você tentar entender a primeira infância e você tentar entender a terceira idade, gente, é impossível. Você é uma coisa que você já falou várias vezes nas suas lives. Não dá para você ser o profissional bombril que entende de tudo. Você tem que nichar o que você vai aprender e no que você vai ser bom. Você pode ser um profissional mais ou menos em tudo, ou você pode ser um profissional excelente em uma, duas, no máximo três coisas. Porque não dá para abarcar o mundo com as pernas. Não, e isso vai te gerar mais ansiedade, enfim, para sua saúde mental enquanto profissional vai ser péssimo. Então, assim, você tem que fazer um mix aí de, eu sempre falo, daquilo que você gosta, que você acha que você é bom, que você tem facilidade, e fazendo um mix com o que o mercado te pede, com uma oportunidade de mercado que você tem ali, que de repente pode ser o diferencial. Então, tem gente que fala: olha, o meu consultório eu só atendo crianças muito pequenas, muitas vezes bebês de 12 meses, 18 meses. Então, assim, até a estrutura física da sua sala, ela vai ser totalmente diferente de você receber crianças tão novinhas, de você receber uma criança de 8 anos, de você receber uma adolescente de 14, de você receber uma adolescente, um jovem adulto de 20. Então, assim, você precisa ter essa clareza e entender. Bom, eu acho que o psicólogo te dá muito essa margem para você poder navegar, você querer navegar, mas não é uma boa ideia. Acho que o fonoaudiólogo ele fica mais ali nas crianças, a não ser que ele vá para outra área da fonoaudiologia, de comunicação, ou questões hospitalares, enfim, que ele não vá para os transtornos do neurodesenvolvimento. Tem gente que trabalha é, com os transtornos da comunicação, com a gagueira e tudo. Mas, assim, o fisioterapeuta também. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque são tantas possibilidades e no fim você acaba, às vezes, não saindo do lugar. Então, é importante você nichar o seu público, realmente tentando combinar. Bom, o que que eu acho que eu gosto mais de trabalhar? Qual que é a idade que eu acho que eu gosto mais de trabalhar?
Qual é o público? Porque você não vai dominar o DSM inteiro, você não vai dominar todas as coisas, e aí você precisa focar. Então, eu gosto muito dos profissionais que focam, eu acho que são os maiores casos de sucesso, é realmente quando os profissionais eles focam. Eu vou trabalhar mais com avaliação, eu vou trabalhar mais com intervenção, eu vou trabalhar mais em ser psicoterapeuta. Então, algumas coisas elas são possíveis de serem conciliadas e outras não. Então, é bem importante isso que você falou, assim, é fundamental. E a gente tem pouquíssimas pessoas trabalhando. Eu sempre falo, essa oportunidade de mercado, adolescentes e adultos. E aí você ainda trouxe a questão da terceira idade, é, que eu nem tinha me atentado tanto, eu já li algumas coisas, principalmente da Europa, falando sobre essa temática, principalmente do Reino Unido, falando sobre essa temática, quando eu estudando sobre autismo na vida adulta. Mas pouquíssimo explorado, mas assim, passou de 12 anos, a gente já vê uma falta de profissional muito grande. Acima de 12, 13, tem clínicas que já nem recebem, porque não querem ter um menino de 13 anos chegando na clínica junto com uma criancinha de 2, 3 anos. Então, são outras questões, são outra vibe, é outro mundo de possibilidades. Então, eu acho que isso é bem importante também de ser falado. As necessidades mudam, são totalmente diferentes. Sim, a questão, não, como você disse, não só do espaço, mas de como é que você vai tematizar a tua sala. Por exemplo, aqui, aquela hora estava virado, apesar de eu achar a minha sala meio mix, né? Porque ela é adulta. Eu estou na minha sala de atendimento adulto, mas eu tenho a alma de um otaku de 12 anos. Então é cheio de bonequinho. A minha coleção fica aqui na minha sala. E aí os adolescentes, eles entram assim fascinados. Você tem um chaveiro disso, você tem um boneco daquilo, você tem um daquilo outro. Em compensação, eu tive um paciente já na terceira idade, ontem à noite que ele estava em crise, que ele falou, porque eu sugeri assim, escuta, próxima tua sessão, eu vou trazer a cadeira de balanço para a sala. Ele, nossa, seria excelente. Então, assim, a partir da semana que vem eu vou botar uma cadeira de balanço aqui. Sim. Coisas que essa sala aqui, eu não posso ter uma criança abaixo de 6 anos entrando, porque tem muita coisa pequenininha que ela poderia facilmente engolir. Nossa sala infantil, do outro lado, os brinquedos são todos de madeira, são todas peças maiores. A gente atende crianças acima de 18 meses, a gente não pega abaixo dessa idade, porque foi uma coisa que eu não achei que o espaço comporta. Eu teria que criar um terceiro espaço com peças ainda maiores, que já não fosse de madeira, fosse de plástico, fosse de pelúcia, para eles poderem manusear, senão se machuca, derruba e por aí vai, né? Como você diz, a gente tem que pensar público a público, não dá para ser tão generalista. A gente funciona diferente do médico que só precisa de uma mesa e duas cadeiras. A gente precisa de recursos, a gente precisa de material. A minha linguagem, o meu linguajar vai ser totalmente diferente. Eu não vou falar com uma senhora de 70 anos igual eu falo com um bebê de 18 meses. E aí, muitas das vezes, o teu próprio cérebro se confunde. Como você vai se apresentar para o paciente? Quando eu vou me apresentar para uma criança abaixo de 12 anos, elas costumam me chamar de tia Anne. Já os mais velhos, eles já chegam me chamando de doutora. Eu não gosto do doutora, mas eu também não fico corrigindo, porque eu acho até deselegante ficar corrigindo o paciente. Eu quero chamar de doutora, chama, quer chamar pelo nome, chama. Eu deixo bem à vontade. Mas como você vai se apresentar totalmente diferente. Então, quando você pega o paciente ali na porta, você é uma pessoa totalmente diferente para cada faixa etária. Não dá para ser tudo igual. Sim, exatamente. E você comentou sobre quando você foi fazer a pós de transtornos do neurodesenvolvimento e o quanto a diversidade de profissionais que a gente propôs para tratar da especialidade de cada profissional. Então, se a gente está falando de transtornos da comunicação, a gente traz o fisioterapeuta, o
o fonoaudiólogo, o foniatra, que é até uma área pouco conhecida, a foniatria. Se a gente está falando de transtornos motores, a gente traz o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Como que é essa visão do desenvolvimento humano, dos transtornos do neurodesenvolvimento, elas mudaram a sua prática de alguma forma? Porque eu acho que quando a gente não tem essa noção, a gente pode cometer erros mesmo com a melhor das intenções, porque você não sabe aquilo que você não sabe. Então, às vezes, você pode até julgar determinados comportamentos que essa pessoa tem. Ah, ela tá com fuga esquiva de demanda. Ah, ela tá querendo chamar atenção. Quantas vezes o que ela tem é alguma questão sensorial, às vezes ela tem uma questão motora, ela tem comorbidades junto do autismo. Então, tudo isso vai mudar a lente, eu acredito, com a qual a gente olha para aquele indivíduo. E aí, quando você vê um profissional que ele chega sem esse conhecimento, por isso que eu falo que não adianta só saber sobre autismo e ter uma pós de autismo, porque é muito mais complexo que isso. Como que você acha que isso mudou na sua prática, na sua forma de olhar? E aí, claro que eu imagino que você foi olhando primeiro para você, porque faz parte também do seu processo interno ali de se conhecer, de ter descoberto o seu diagnóstico. Então, acho que casa bem. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas minhas avaliações é que eu não foco só no neuropsicológico. Como eu disse, a gente faz a avaliação comportamental também, que eu acho importantíssimo, mas hoje em dia a gente tem uma procura muito grande por pessoas que estão procurando o diagnóstico de autismo. Só que eu acho falho se eu só investigar o autismo. E eu preciso saber, pelo menos, fazer um diferencial. É autismo ou é, por exemplo, um transtorno de personalidade esquizotípico? Ou um transtorno de personalidade esquiva? Ou é uma criança com mais de uma comorbidade, mas ela não é autista? Uma coisa que até me chamou a atenção, uma vez você fez uma live, você estava respondendo que várias pessoas diziam se você não era autista, você falava, gente, eu sei que eu tenho algumas características, mas isso não veio desde a minha infância. E isso é um critério diagnóstico que tem que ser antes dos 36 meses. Então, é uma das coisas que muitas pessoas não observam. Você tem que avaliar o todo, o biopsico e o social. E uma coisa que a pós trouxe muito para mim foi a questão do biológico. Eu sabia muito de neurociência, mas pouco da parte biológica. Por exemplo, o problema que eu estou tendo agora, que quando eu fui pesquisar em relação ao que poderia estar causando isso, que são desmaios, são diminuições da pressão, eu pensei que era pela alguma inflamação no nervo vago. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque é onde controla, né? O tronco encefálico, eu digo, está cortando a circulação, alguma coisa. Mas aí eu fui pesquisar, eu digo, gente, o hipotiroidismo, que é uma coisa que eu tenho também, poderia estar causando isso. Será que não é hipotiroidismo? Aí eu, poxa, eu não sei nada de tireoide. Fui estudar sobre tireoide, os hormônios, o que que faz. Eu sabia os hormônios sexuais, que eu já tinha pesquisado Sim. por causa de outra paciente, mas eu não sabia dos hormônios da tireoide. E fui pesquisar o papel da testosterona nas mulheres, que eu sabia nos homens e não sabia nas mulheres. Então, a questão do neuropediatra, eu acho que até os neuropediatras terem aceitado participar da pós foi sensacional, porque a parte biológica, nós psicólogos, nós não temos esse acesso. A gente tem aquela biologia de ensino médio, parte celular, a questão de como é que o neurônio funciona, um pouquinho de farmacocinética, um pouquinho de farmacodinâmica, e é isso. Você Uhum. não conhece, você não sabe os papéis dos hormônios, você não sabe o papel do sódio, do potássio, do magnésio no cérebro, as pontes de cálcio, o que que pode causar isso, aquilo outro, o que que um derrame pode causar na pessoa, se pode ser um tumor. E quando você trabalha com neuropsicologia, você vai ver de tudo um pouco. Você vai ter paciente que teve um AVC, um paciente que teve dano na medula,
um paciente que teve dano no tronco encefálico, um paciente que está com o nervo vago inflamado. Então, você precisa desse apoio, dessa avaliação multidisciplinar, né? Como você trouxe, o papel do fisioterapeuta, o papel do TO, você não tem como fazer essa avaliação sozinho. E o pessoal tem muito, como você disse, esse costume, manda para o neuropsicólogo primeiro, inclusive, antes de eliminar causas biológicas, sendo que deveria ser o contrário, a causa psicológica deveria ser por exclusão. Depois que eu vi as causas biológicas, os hormônios estão ok, não está acontecendo nada no tronco cefálico. Fiz uma ressonância, fiz um eletro, está tudo ok, tudo bem, agora vamos investigar psicológico. Mas como é que você manda uma pessoa para o neuropsicólogo que você não fez uma dosagem de TSH para saber se a tireoide está ok, se não é isso que está causando no lugar de uma crise de ansiedade? Sabe? Hoje em dia está ainda assim, pelo menos aqui no Acre, eu não posso falar de outras realidades, Ah, mas não, aqui vários locais, eu acredito. parece assim que a medicina em si parou em determinado momento da evolução e eles pararam aqui e a gente continuou caminhando, sabe? As outras profissões foram embora e eles ficaram parados aqui. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sim. E engraçado que esse exemplo que você trouxe me traz algo muito real que eu vivi, que é eu tenho problema respiratório, então eu tenho asma, bronquite, rinite, sou super alérgica, eu faço uso de bombinha. E até um ano e pouco atrás, eu não sabia do papel do fisioterapeuta respiratório. E como ele podia me ajudar nesse trabalho de melhorar a minha capacidade respiratória. E eu estava sentindo um aperto no peito muito grande, que eu estava relacionando à ansiedade, a qual eu já faço uso de medicação. E eu estava achando que isso estava muito mais, são ataques de pânico que eu estou tendo. Claro que eu já tive ataques de pânico, é, mas naquele momento não era isso. Naquele momento era de fato uma questão respiratória. Quando eu comecei a fazer as sessões de fisioterapia respiratória, acabou essa dor. Claro que depois disso, já tive ataques de pânico, de ficar toda empolada, toda vermelha, que começa a coçar. Então, assim, o contrário também acontece. Tô tendo um ataque de pânico e acho que tô tendo uma reação alérgica. Então, olha o tanto que é importante a gente se conhecer, por isso que eu vou também a fundo, fico com esses hiperfocos aí, da gente conhecer o nosso corpo, porque a gente vai poder dar informações mais precisas para o especialista que tá nos atendendo. Então, assim, eu posso chegar com segurança e falar para o meu alergista, olha. Acho que naquele momento eu estava tendo um ataque de pânico, porque eu, inclusive, estava fazendo uso de antialérgicos, eu não tive contato com nada. Veio com outras respostas que eram muito mais típicas de um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, até pelo momento pessoal que eu estava vivendo, do que uma crise alérgica que eu estava tendo ali naquele momento. E o contrário também, eu estava com uma questão respiratória e não com um ataque de pânico dessa dor aqui no peito que eu estava. Então, olha o tanto que a gente vai por caminhos errados, né? Então, quando eu critico também, que eu falo, mas às vezes também a gente vai começar a ter talvez um excesso de diagnóstico de certas pessoas vão ter diagnósticos errados de autismo. Claro que a gente sabe que a gente tem um subdiagnóstico, a gente ainda tem muitas pessoas na vida adulta, mulheres, enfim, que não são diagnosticadas, mas provavelmente também vão ocorrer diagnósticos errados, assim como a pessoa foi diagnosticada a vida inteira com ansiedade e de repente ela era autista, ou ela tinha TDAH, é bem clássico isso. Mas o contrário também. Então, assim, é complexo. É complexo com conhecimento. Sem conhecimento, eu não sei como que as pessoas vivem e navegam. Então, esse conhecimento, realmente, quando as pessoas se abrem
para fornecer um conhecimento aí interdisciplinar entre as áreas é o que a gente devia ter como padrão. Infelizmente, não é o que a gente tem, mas é o que já devia ser ensinado desde a faculdade, em todos os cursos de saúde e educação, onde a gente tem áreas que se encontram em algum momento. E isso é uma coisa que você falou e, nossa, descreve demais a nossa realidade aqui, porque a gente, apesar de ser de áreas diferentes, o que a gente vê no dia a dia são profissionais que parecem que pensam, tem ainda aquele pensamento de que se eu ensinar, eu vou criar concorrência. Uhum, Então, hoje eu estava em reunião com a assessoria, a gente falando justamente sobre isso. Eu digo, eu queria criar um curso assim assado, voltado para terapeutas assim, assim assado. Já sei que você vai vir com aquele discurso de que cria concorrência, não ligo para isso. Ele, não, nem pensei em falar isso. Eu digo, porque é o que eu mais tenho ouvido. Que, gera concorrência, cria uma pessoa que vai saber fazer o mesmo que você. Eu digo, gente, que bom, porque eu não consigo atender todo mundo. sim. Sim, tem espaço para todo mundo, né? O sol nasce para todo mundo e a história de cada um é única, cada um vai, né, ter uma abordagem, vai ter uma forma de ensinar, de explicar, vai ter um ponto ali. Então, acho que cada um trilha ali o seu próprio caminho, enfim, e foca ali no que acha que é melhor, que tem mais. Know-how ali para fazer, né? Então isso é fundamental. Mas esse conhecimento assim interdisciplinar, quando as pessoas se abrem, elas se sentem confortáveis para fazer isso, é realmente muito bom. Porque todo mundo tem a ganhar, né? Então, esse conhecimento que muitas vezes a gente tem que adquirir sozinho, porque o fono não vai explicar para a gente sobre os transtornos da comunicação, sobre a perspectiva dele. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional não vai explicar sobre os transtornos motores, sobre a perspectiva dele. O médico trazendo a perspectiva dele. É o que a gente buscou proporcionar, porque a gente sabe que na vida real, no mundo, dificilmente isso acontece no dia a dia e na correria ali das pessoas. Então, cada profissional trazendo a sua visão, a sua abordagem, todo mundo falando sobre o mesmo tópico, eu acho que é fundamental. E também as pessoas terem esse conhecimento de desenvolvimento humano, de transtornos do neurodesenvolvimento. Eu preciso entender, então, da condição que aquela pessoa tem. Então, hoje, por exemplo, dentro da prática supervisionada, uma pessoa trouxe uma dúvida para lidar com um paciente que é esquizofrênico e autista. E aí, uma das primeiras coisas que eu trouxe olha, eu não tenho conhecimento de esquizofrenia o suficiente para que eu possa te ajudar. Então, eu acredito que é fundamental que você busque o psiquiatra que atende essa pessoa, junto com o psicólogo que atende essa pessoa, e que essa pessoa tenha conhecimento sobre a esquizofrenia e o autismo quando elas co-ocorrem, que também é algo que é pouco falado, quando elas co-ocorrem, para que um plano de ação seja elaborado exclusivamente para aquele indivíduo. Não dá para a gente colocar no geral. E eu preciso ter o conhecimento daquela condição. Então, tem coisas que vão acontecer, sim, porque são características da esquizofrenia. E aí você tem uma série de outras questões de ajuste de medicação que é fundamental, muitas questões que vão para além do meu conhecimento. Então, eu não posso, eu preciso realmente do outro, eu preciso trocar. E aí a queixa era justamente essa, que o psiquiatra dizia o que tinha que ser feito, mas não o como tinha que ser feito. E eu falei, não, e aí você vai, coloca ele na parede e fala, não, tudo bem, mas você está me cobrando que tem que fazer isso, isso e isso. A questão é que eu não consigo. Então, eu gostaria que você me desse soluções para como eu vou chegar nessa tarefa que você me deu. Como que eu vou conseguir executar essa tarefa? Então, aí a gente espera que esse profissional entenda do paciente, entenda das condições que ele tem, então, dos diagnósticos que ele tem, para que, formulando, levando em consideração tudo isso, colocando todas essas lentes,
possa se chegar a um plano de ação adequado para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Sim, toda a questão da comunicação, esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que falava assim, que não existiam estudos, veja bem, com diagnóstico de autistas com pessoas que tinham nascido sem a capacidade visual, sem a Uhum, visão. uhum, Aí eu fiquei, eu digo, vem cá, não existem cegos autistas ou vocês não sabem diagnosticar pessoas cegas? Porque todos os uhum. protocolos de observação comportamental que eu conheço utilizam estímulos visuais, justamente porque a pessoa não tem, às vezes, a linguagem verbal. Sim, mas aí se eu não Aí tenho eu o consigo. visual, Aí você volta no VibMap, por exemplo, que o material dele é todo visual, você repensa o Way, você diz, rapaz, mas os protocolos são todos visuais, como é que vocês estão avaliando essas pessoas, esses indivíduos, para dizer se ele é autista, se ele não é? Se todos os materiais de avaliação comportamental, eles são de alguma forma visual. Como assim não existe? uhum. Sim, sim, interessante. A gente realmente. E quem trabalha com baixa visão ou indivíduos com deficiência visual vão trazer essa visão já e essa crítica ali logo de cara. Então, é muito da questão, né, da vivência. Então, a minha vivência, por exemplo, não é com essa população. Eu não tinha atinado para isso. Então, assim, então, tanto que é importante você conhecer sobre as condições, as características da população com a qual você está trabalhando com aquele determinado diagnóstico. Não é que o diagnóstico está definindo a pessoa, mas o diagnóstico, a condição que ela te dá um norte. Ela te dá uma certa algo, então eu vou para cá, te dá ali um parâmetro. Claro que sem prejuízo do indivíduo, né? A clínica ali, a observação, ela é sempre soberana. Então, é preciso ter isso muito claro. Mas o diagnóstico, ele é importante, saber das condições. Por isso que eu sempre falo, ó, saber só sobre autismo é um ponto, né? Só entre aspas. Entender sobre análise do comportamento é outro ponto. Então, são diversas peças que você precisa montar e estruturar para saber se você vai focar em que você vai focar, né? Em qual caminho ali que você vai tomar. Então, é fundamental. Sem Anne, contar essas diferentes linhas de frente que você trouxe na sua própria questão, né? De tudo bem, a pessoa é autista, mas ela ser autista não impede ela de ser ansiosa, não impede ela de ter uma crise exato. depressiva, não impede ela Tem um de ser problema de esquizofrênica. saúde, Então, uma questão gastrointestinal, de ter uma enxaqueca. Eu acho que esses dias eu li alguma coisa sobre a enxaqueca em autistas. Então, um estudo específico, então, ou seja, a gente pode ter, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente pode ter, por exemplo, características da dor diferente e a forma como o autista tem essa percepção da dor ou a capacidade verbal de falar sobre essa dor. Então, assim, existem várias coisas que a gente não sabe. Então, que a gente precisa, por isso que a clínica é sempre soberana, ou seja, aquilo que você vê ali na sua frente, as queixas que aquele indivíduo te traz, e que quando é criança é por meio da família, deve ser sempre soberano na sua prática. E uma coisa que eu queria te perguntar para a gente ir encerrando é, é, o que que você daria de conselho aí para as pessoas que atuam na área? A gente até falou um pouquinho da questão do nicho, de escolher realmente a sua área de atuação. Então, independente se essa pessoa é psicólogo, se ela é fonoaudiólogo, se ela é da educação, o que que você, sendo uma pessoa neurodivergente, você trabalhando com pessoas neurodivergentes, você tendo passado por uma série de formações, que conselho você daria para os profissionais que já atuam ou que pretendem atuar aí na área? olha, eu acho que uma frase que mexeu comigo até hoje
E até hoje eu tento ter como mantra na minha prática, é aquela do todo comportamento tem uma função e tem uma motivação. Então, se a criança, se o adulto, ele está fazendo alguma coisa, aquilo ali tem uma razão de ser. Por quê? A grande pergunta é por quê? E para quê? Por que que ele está se comportando dessa forma? Qual é o objetivo disso? E o que levou ele a se comportar dessa forma, independente de como você atua? Se você for fono, por que que ele pronuncia o F daquele jeito? Você já investigou a causa disso? O que que leva ele a ter uma pronúncia dessa forma? Eu tive um pacientinho também pequenininho, acho que ele tinha 15 meses, que eu achava que ele tinha um problema de fala, eu ia indicar para fono, até que o pai, sem querer, me soltou assim, ai, faz igualzinho o vovô. Eu digo, como assim? O vô dele fala assim também, ou seja, o menino fala perfeitamente, ele estava copiando o vô. E eu já estava prontíssima ali para fazer indicação para fono, e o menino, depois que eu dei outras palavras que o avô não fazia parte do vocabulário dele, o menino pronunciando perfeitamente. Aí eu digo, gente, olha eu esquecendo do que eu mesma falo. Sim, sim, muitas vezes passa ali, né? Passa ali. E aí, quando você vai lá e volta, né? E traz para esse filtro aí de, não, peraí, deixa eu repensar aqui. E aí você começa a olhar ali, claro que você vai olhar para as causas orgânicas ali, biológicas, né? E aí você olha para o ambiente, para o contexto, e aí você busca essas respostas. É bem importante em como que a gente vai organizar ali e direcionar a nossa prática, né? E como que isso vai impactar no nosso trabalho e nas pessoas que a gente está servindo, né? Que a gente está trabalhando com elas. Anne, queria muito te agradecer. Obrigada, obrigada pela confiança no trabalho aqui do IEC. Obrigada por ter dado aí o seu tempo para a gente, contado a sua história, dado essas dicas, esses insights aí tão importantes. Como alguém que é neurodivergente, então que vive questões, que vive dificuldades também que tem uma prática aí com indivíduos neurodivergentes, eu acho que isso muda, né, a forma como a gente lida, como a gente enxerga as coisas. Eu acho que esse cuidado que a gente precisa ter de entender também as causas orgânicas, as causas biológicas que cada pessoa tem, eu acho que isso é um ato de respeito para com o outro, da gente simplesmente também, ao mesmo tempo que a gente busca no ambiente, a gente olha o porquê, para quê, mas a gente também está atento se será que essa pessoa não está doente? Será que essa pessoa não está com alguma questão, como você falou, né? Eu achei muito interessante que você trouxe. Primeiro os médicos deviam investir, descartar as causas biológicas e até em paralelo a isso ele podia já até encaminhar para o psicológico, mas o problema é que a gente não vê nem isso sendo feito. E aí tem muitas questões que podem justificar determinados comportamentos. E que às vezes essa pessoa não tem capacidade de falar, ela não tem capacidade de dizer que ela está com uma dor na barriga, que ela está com uma sobrecarga sensorial, que é a luz, que é o barulho, e tudo isso geram, né, podem gerar problemas de comportamento. Então, isso é fundamental e importante. Então, eu queria te agradecer para a gente chamar mais uma vez a atenção dos profissionais, para que eles estejam atentos, para que eles cobrem dos seus colegas essa visão, para que a gente possa entender, para que a gente possa pegar essa dica de nichar, de ter atenção, que é humanamente impossível ser bom em tudo, não, não dá, não é possível. Quem te passa essa ideia, essa pessoa está mentindo para você. Essa pessoa ela não é boa em tudo, ela não sabe tudo. Então é bem importante a gente ter essa visão, porque às vezes as pessoas até ficam se sentindo mal, gera uma depressão na pessoa por ela achar que só ela não dá conta. Não, ninguém dá conta de saber tudo. Então a gente precisa focar e ter um plano de ação no que a gente vai se propor a fazer para que a gente possa fazer com qualidade. Então, acho que essa grande mensagem também, assim, que a gente passou hoje para as pessoas. Então, só tenho a te agradecer pelo seu tempo e pela sua experiência que você trouxe para a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre estou, assim, futucando para ver se vai sair mais algum curso, mais alguma coisa de vocês, porque eu acho
papel do Instituto é extremamente importante. A forma que vocês elaboram os cursos de vocês é diferente do que a gente tem visto no mercado. E é aprofundado, né? Aquela coisa. Eu trouxe a Theo para gravar 20 minutinhos, sabe? É extremamente bem planejado, bem montadinho. A gente vê que teve um cuidado na montagem daquele curso. Eu acho isso tão importante, tão diferenciado no mercado, que por isso que eu continuo voltando. Estou falando, eu mereci pelo menos um cupom de desconto para o Não próximo. é? Tem que ter.